Chegou o dia do encontro do Prota com a Sensei e foram para o litoral em um café bastante famoso, onde a comida é muito gostosa, parecendo até ser um casal, deixando o Prota todo corado. E agora foram dar uma volta pelaquela cidade, até chegar no finalzinho da tarde na beira do mar. E a Sensei quer correr para o mar, mas não é mais criança, então Prota iria brincar, já que ainda é uma. Por isso ela pergunta se ele está incomodado, que o chamou de infantil, já que naquele momento disse aquilo, porque era algo que o machucaria. Então decidiram ficar sentados olhando para o mar, por isso ele pergunta se algo está incomodando ela. Então a Sensei fala que conheceu o Shu quando tinha a idade dele, e foi seu primeiro amor, também seu professor, mas era bastante popular na escola, por isso que umas randolas achavam que ela era uma oferecida, falando tudo de mal sobre ela, por isso não tinha amigas. Em um dia, Shu apareceu para alegrá-la com um fantoche, algo que deixou ela bem animada, então começou a comer com ele, mas depois se encontrou com ele na faculdade e mesmo sabendo que ele era casado, não conteu sua felicidade e acha que traição era algo estúpido, mas só era o que pensava, que faz o Prota se perguntar se realmente pode criticá-la, já que na verdade o problema deve ser ele mesmo. Então ele diz que terminou sua história de romance e usou ela como modelo da heroína, já que sempre gostou dela, falando isso com uma cara séria. Por isso a Sensei fala para manterem segredo e começarem a namorar, deixando ele todo perdido, mas do nada ela começa a levá-lo para o fundo do mar, já que amar é exatamente isso e irão morrer juntos, já que se descobrirem isso, vão ter que jogar tudo fora, sendo a mesma coisa que morrer junto. Mas ele não tem toda essa determinação, então quando voltarem para a praia, serão apenas bons irmãos. Mas antes, ele quer realizar seu último desejo e dar um abraço nela chorando, então voltaram para casa com outra roupa, já que se molharam brincando no mar. E pela noite, a Sensei leu a obra dele, algo que fez ela até chorar, e pela manhã o Prota acorda com um bilhetinho agradecendo pela obra. Depois disso, ficou pensativo durante um bom tempo, ficando todo deprimido, até o dia que Rui fala com ele, e parece meio incomodada, então ela só pega na sua mão, já que ficou com vontade, relembrando da vez que se beijaram, querendo fazer isso de novo, mas o problema é que agora são uma família, por isso ela lembra da vez que tentou beijar a Sensei, mas ele fala que foi por impulso e não podem mais fazer isso, mas o Prota lembra do que aconteceu com ele, então decide tentar fazer isso de novo. Então quando deram o primeiro beijo, Rui fala que talvez goste disso e gostaria de fazer isso secretamente de vez em quando, já que isso deixou mais leve e aquele incômodo sumiu, achando que seria bom ele se sentir assim, deixando a mente dele mais confusa ainda, já que fez isso só para esquecer o que a Sensei disse. Então no outro dia foi para o clube como sempre, onde estava falando sobre as obras que a Ashihara já escreveu, e agora as outras membros chegaram achando que ele queria ficar sozinho com a Ashihara, então ele apenas fala para elas prepararem suas publicações. Então Kiria aparece e está feliz que estão falando da publicação, mas nesse momento devem se preocupar com as provas finais, já que parece que esse ano está mais difícil que o normal, por isso foram implorar para o Sensei ensiná-los. E no meio da cessação de estudos dele, a Sensei percebe que ele tem dificuldades em gramática, que faz Rui falar que é porque ele fica pensando na Ashihara durante as aulas, já que sempre ficam sozinhos. Então pela noite o Prota continuou estudando, com aquela música de fundo de que algo vai acontecer, e quando foi ver a Sensei, vê algo que não queria esquecer, com ela se divertindo lembrando do Shu, mas acabou derrubando seu caderno, que faz ela ir olhar o que estava acontecendo. Por pouco não viu ele, e pela manhã acorda morto, sem conseguir esquecer do que viu, mas pelo menos todos passaram pelas provas. Durante as férias de verão, Prota teve mais oportunidades de ficar junto com a Sensei, mas as coisas parecem estranhas, como se algo tivesse mudado, e no meio das férias decidiu ir na escola, já que ficou travado enquanto escrevia seu romance, e vai até lá pegar um livro de referência, mas antes de lembrar do beijo com Rui, por isso chama ela para ir junto, já que depois podem comer algo, mas ela diz que não tem por que ir, e para ele ir sozinho. Por isso o Prota não entende as mulheres, já que sempre agem de um jeito diferente, mas o errado é ele em esperar algo normal da Rui, e do foco em nada é atropelado por uma bicicleta dentro da escola, sendo ele, Alex, do segundo ano, alguém bastante animado. Então foi pro café com ele e vivia fora do país e foi transferido para sua escola e estão colocando anúncios pelo café, já que tem um ladrão de calcinha solto, mas Alex não vê graça em pegar uma calcinha sem a pessoa que usa, já que lá fora ele passava o vral em todas, mas está na cara que ele está mentindo, então foram dar uma volta por aí, e no meio disso vem o ladrão de calcinha, por isso foram atrás dele, assim conseguindo capturá-lo, mas acabaram na delegacia, por isso Rui foi atrás dele, já que ficou preocupada, e também foi atrás das coisas que pertencem a ela, mas Rui é tão bonita que fez Alex ficar apaixonado à primeira vista, e a calcinha dela realmente estava lá, mas vai precisar ficar na delegacia, já que precisam disso como prova, mas o Prota estava mais preocupado de como se sente em relação a Rui. Quando voltaram para casa, o Prota confirmou que a Sensei realmente está diferente, e enquanto cozinhava com a Rui, diz para saírem com a Alex na próxima, já que ele se interessou nela, algo que deixou ela muito brava, já que ele está tentando fazer o Alex se aproximar dela, por
isso, depois foi falar com Rui e ficou feliz pela comida que ele trouxe. Então Prota pede desculpa pelo que fez, mas se ele for fazer isso, tem que dar algo a mais. E no meio da pegação deles, a Sensei aparece e tenta só ir embora, mas o Prota foi correndo até ela, mas nesse momento ela não consegue organizar seus pensamentos. Então Rui foi falar com a Sensei, já que sabe que ela quer conversar, e diz que foi ela que fez o Prota beijá-la, pois parece que gosta dele, algo que a Sensei não concorda por serem família, mas não possuem nenhuma ligação sanguínea. Mas ainda assim a Sensei não concorda muito com isso, e outra noite com ele pensativo. Então falou para o Alex que Rui não queria, mas ele ainda não quer desistir, e como o Prota está desanimado, já que tudo tá estranho, Alex diz que ele precisa conversar com as pessoas da sua família, e primeiro foi falar com a Sensei, mas ela já sabia de tudo, e quer saber sobre os sentimentos dele, mas ele ainda sente o mesmo desde a praia, algo que a Sensei não entende, e diz que vai se mudar, e pela manhã já disse tudo para seus pais, que faz Rui perguntar se é culpa dela, mas antes dela ir embora, irão em um festival. Só de ver a nuca da Sensei, o Prota já ficou todo vijola, e Rui quer saber o que o Prota acha sobre a Sensei, já que eles são um dos motivos para ela se mudar. Por isso, irão dar um tempo dos beijos e acabam vendo Ayano com seu filho, já que estava pensando em mostrar ao seu filho como seu chefe é engraçado, pois as lojas dos distritos revezam bater no tambor de cuequinha, e os pais irão dar uma volta, já que acham que eles irão demorar, e enquanto a Sensei pegava uns peixinhos, derrubou seu celular na água, por isso ficou perdida. Mas o Prota achou ela, e para não ficarem perdidos na multidão, vão ficar de mão dadas. Então a levou para o meio do mato, já que sente culpado por ela estar se mudando, por isso ela tenta mentir, mas a Sensei sempre olha na diagonal quando está sendo invasiva, por isso ele diz que não fará mais aquilo, e não irá deixar óbvio que gosta dela, mas isso é algo necessário para os dois, e ela só tem isso para falar, por isso ele leva um mordidão, já que não quer falar com ele, mas bateu de frente com o chefe, então ele só segura a Sensei, e percebe que ela está com uma cara horrenda, por isso esculachou ela, fazendo a Sensei parecer uma pirralha mimada, nem parecendo a mulher que estava em um relacionamento ilícito, mas pelo menos ganha um pirulito do garotinho, fazendo ela até chorar, e finalmente ela ficou mais calma, sendo o momento em que ele apenas deve escutar, já que assim ela deve se sentir melhor, então ela fala que Rui sempre foi livre e tinha inveja, por isso vai sair, já que quando viu os dois ficou com ciúmes, e se ficar lá, não conseguirá segurar seus sentimentos, já que só rejeitou porque não tinha escolha, mas está cada vez mais difícil mentir para si mesma, algo que deixou ele feliz, já que é a primeira vez que escuta os seus sentimentos reais, então apenas a abraça dizendo que ela não precisa responder nada, mas pelo menos pode pensar que os dois se amam. A Sensei ainda vai se mudar, mas sempre quis morar sozinha, e já até decidiu o lugar, algo que deixa ele deprê, mas ela não vai ficar tão longe assim, e é ainda mais fácil deles se encontrarem, e também pode ser que vá ali com frequência, por isso ele ficou bem empolgado. Rui está no mundo da lua há um tempo, e sua mãe acha que ela está assim só porque sua irmã vai se mudar, mas Rui não sabe o que deveria fazer ou o que fazer, por isso decidiu ir dar uma volta, e foi na biblioteca, onde encontra Kiria com Shu, sendo essa a única coisa que não queria, ficando com uma cara muito brava, mas faz um tempo que ele não fala com sua irmã, e quer pedir desculpas de um jeito apropriado, e irá pagar por tudo que ela pedir, por isso pede a coisa mais cara do cardápio, então ele pede desculpa pelo que fez, e se separou da sua esposa, mas por causa que a personalidade deles não era compatível, mas ainda não vai voltar a falar com a Sensei, mas ainda tem sentimentos por ela, e só irá falar com a Sensei se ela ir falar com ele, que faz o chefe perceber que ele virou um bom homem, e também parece que algo mudou no coração da Sensei, então Rui diz que a Sensei vai se mudar, mas não gosta muito disso, já que talvez isso só esteja acontecendo por sua causa, e não sabe o que fazer. A Sensei ainda disse que sempre quis morar sozinha, mas acha que falou isso só por educação, por isso Shu diz para Rui acreditar nas palavras dela, já que a Sensei não gostaria que ela ficasse tão preocupada. A Sensei já terminou de arrumar suas coisas, então Rui foi falar com ela, implorando para ela não se mudar dali, já que mesmo gostando do Prota, ainda quer ela por perto, e não quer se separar dela, e não sabe o que fazer para ela mudar de ideia, mas ela não precisa fazer nada, mas em troca, quer que ela a deixe ser livre. O Prota acabou de chegar em casa, e ao abrir o seu quarto já tem um presente, sendo a chave para a casa da Sensei, e por pouco Rui não viu isso, então pela manhã o Prota foi ajudar na mudança dela, e seus pais sabem que em algum momento eles irão se casar, mas isso fez o Prota perceber que estão sendo testados, pensando se consegue dar a resposta que ele não conseguiu naquele dia, então tinha decidido ir na casa dela, mas viu Rui em pé no quarto da Sensei, já que ela está achando ali bem vazio, mas sabem que eles devem se acostumar, por isso ela o abraça, já que se tivesse sozinha talvez seria mais difícil, mas agora tem ele, por isso ele dará apoio para ela não se sentir só, mas como irmão, então foi cozinhar, e estava fazendo o prato favorito do Prota, mas ele tinha acabado de sair, e diz que ia até a casa do gordinho, mas na verdade foi até a casa da Sensei, mas ela não estava atendendo, por isso decidiu usar a chave, e ao entrar encontra a Sensei dormindo, então ela acorda com ele em seu lado, e achava que ele
não queria a chave, mas dessa vez ele veio preparado e não se importa de morrer junto com ela, algo que deixou ela bem feliz. Então começaram a se pegar, mas quando ele ia partir para algo mais quente, a sensei fala que ainda não está pronta, então irá fazer um café para eles, algo que deixou ele bem deprimido, mas a sensei apenas não queria que fossem apressados. As férias de verão acabaram e Rui terminou sua publicação sendo uma história de mistério e romance, e do nada Alex pula em cima dele, ficando todo constrangido falando com Rui, querendo ser um bom amigo dela e também irá entrar no clube de literatura e agora irão realmente virar um clube oficial. Mas enquanto andava pela escola vê a sensei, então depois foi conversar com ela, já que desde que foi ver ela queria perguntar algo, já que mesmo que ele esteja preparado ela não parece estar. Por isso ela puxa ele para um lugar reservado onde o prota diz que está inseguro, mas ela realmente só quer devagar, mas realmente ama ele. Se você crinjou até aqui, dê like pelo amor de Deus. A relação dos dois está muito melhor e nesses dias está acontecendo um festival cultural onde até agora Rui não superou o prota, então voltaram às atividades normais do dia a dia deles. E como queria, estava doente e decidiram ir visitá-lo, sendo o lugar mais de rico que eles irão pisar. E quando chegam lá, são atendidos por uma mulher em uma casa cheia de livro e quando queria acabou, aquela mulher foi embora e nunca imaginaria que eles iriam visitá-los, mas ele só estava se esforçando para cumprir o prazo de um trabalho. E aquela mulher é uma editora, já que também trabalha escrevendo romances e já publicou 12 livros, sendo um dos atores que o prota é mais fã. E como as publicações deles tinham uma boa qualidade, fala para eles sobre o concurso de novos escritores e se ganharem será mais fácil se tornarem profissionais, algo que motiva muito o prota, por isso gostaria de tentar, ficando muito de bom humor. Mas como percebeu que a Shihara realmente gosta do professor, ela fica muito envergonhada e acaba derrubando ele sem querer, fazendo o prota quebrar sua perna, já que ele caiu rolando da escada, então terá que ficar um tempo sem ir para a casa da sensei, algo que deixa ele meio triste, mas no momento a recuperação dele é mais importante. E quando ele foi comer, Rui não parava de olhar para ele, já que está feliz que o prota quebrou a perna, já que assim pode aproveitar dele, dizendo que ele tem ido direto para a casa do gordinho e quase não come em casa, então vai cuidar direitinho dele até sarar. E quando ele foi para a escola, a Shihara pediu perdão supremo, querendo pagar por tudo que fez, mas ele está bem de boa com isso, mas ficou exausto, então enquanto banhava, Rui foi ajudá-lo e os dois ficaram juntos na banheira, algo que está além do seu controle, e ainda foi lavado por ela, mas no meio disso acabou pegando no sabonete errado. Então ela foi contar para o chefe e acabou vendo o gordinho, por isso diz que o prota não vai poder ir na casa dele por um tempo, mas ele acaba falando que faz tempo que o prota não vai na sua casa. Então quando ela chega em casa, a primeira coisa que ela faz é perguntar para onde ele estava indo e por que está mentindo. Então agora ele fala que estava indo para a casa da Momo, mas quando ele vai para lá, quem come sozinha é ela. Por isso diz que quando ela o chamar, é para chamá-la também. Então depois ele contou tudo para o gordinho e ele tem certeza que fará a sensei feliz. Então foi para o clube, querendo muito ver a sensei, então o Rui aparece. Por isso ele fala que vai passar na casa do gordinho para se desculpar por ter usado ele, mas na verdade ele foi pegar a sensei e pergunta se ela o ajudaria a tomar banho. Ela ajudaria, mas só se ele não se machucasse mais. Por isso ele decide banhar ali, mas começaram a tirar a roupa antes de entrar no banheiro, mas foram atrapalhados pela campainha, já que Rui foi até lá e a primeira coisa que encontra é o prota ali, então só foi embora. E quando ele voltou para casa, não encontrou ela e descobre que ela passou na casa do gordinho para buscá-lo, assim descobrindo sua mentira, mas pelo menos achou ela. E a única coisa que fez foi pedir desculpas, estando todo sujo, já que não conseguiu se equilibrar e acabou caindo, pois procurou ela por todo canto, já que tinha ficado preocupado. E ela só descobriu que ele estava na sensei porque ficou preocupada. E quando foi no quarto dele, acabou lendo seu romance, uma história sobre um aluno que se apaixonou por sua professora, que tinha um namorado. Assim, tudo se encaixando, então ele admite que sempre gostou da sensei. O prota voltou para casa com Rui e ela apenas fala que para sua mãe que estava passeando e que o prota foi buscá-la, mas depois só entra em seu quarto, algo que deixou o prota bem pensativo, já que quando disse que gostava da sensei, também falou que ela corresponde aos seus sentimentos, mas diz que isso é culpa por pressioná-la e que no futuro quer ficar com ela. Por isso Rui dá seu último beijo nele, mas isso foi algo que a deixou destruída, então no outro dia fala que vai começar a desgostar dele, mas o problema é que quando isso acontece pode acabar odiando a pessoa, por isso ser como uma autodefesa. Chegou o mês da excursão escolar e irão à praia, mas o prota não parece muito feliz, então depois a sensei foi falar com ele, já que Rui até agora não falou com ela. Então ele fala tudo o que aconteceu, com medo de se separarem. Enquanto estava no clube, o resultado temporário do concurso tinha saído e tem um premiado no clube de literatura, sendo a Rui, algo que deixou o prota bem triste, já que isso foi a primeira vez que ela escreveu um romance. Então depois a Shihara foi falar com ele, já que também ficou muito triste com isso, e sempre que tenta aparece alguém melhor, mas acha que devem guardar essa frustração para se esforçarem mais. Por isso ele foi até Kiria, já que queria ser seu aprendiz, pois o anúncio do concurso deixou ele destruído e quer
ser um escritor de qualquer jeito e não consegue desistir, então Kiria fala que a Rui vai desistir na premiação, mas sabe que ele tem algo melhor que talento e pergunta quantas obras ele já escreveu e que é melhor ele se esforçar sozinho, por isso pergunta se ele realmente quer escrever romance. Então quando chega em casa, dá os parabéns para Rui e percebeu que ele é bem capaz, então voltou aos seus dias no terraço, já que Kiria deu um livro para ajudar na escrita dos roteiros e começou a ficar totalmente focado nisso, escrevendo um gênero que nunca fez e vai escrever vários. Então chegou o dia da viagem, onde ele estava aproveitando a viagem com tudo e do nada Alex dá um beijão no Prota, já que Kiria deixou ele bêbado e ainda recebeu um beijão também. Agora foram para a praia, enquanto a sensei brincava, Rui chamou ela para conversar, apenas para falar sobre seu biquíni. Por isso ela pede desculpas por tudo e não quer que ela pare de desgostar do Prota, por isso irá se separar dele, mas o Rui não vê sentido nisso, já que os sentimentos dos dois ainda não irão mudar, e assim fizeram as pazes. Pela noite o Prota foi ver a sensei, pois queria muito ver ela, mas o problema é que ele quer ter um relacionamento sério, e ela se separar, já que devia ter pensado direito, algo que ele não aceita, por isso refuta com um anel, já que ela não pode decidir o que é bom ou não para ele, já que ainda gosta dela, e por enquanto deu um anel baratinho, mas vai trabalhar e comprar um decente, já que quer casar com ela no futuro, sendo a primeira vez que chamou pelo seu nome, e também a vez que conseguiu realizar seu sonho. E diz que quando seus sentimentos estouraram, foi quando viu ele beijando a Rui, mas tudo começou no terraço, mas o Prota achava que ela ia ficar um tempo pensando no Shu, mas ela não se arrepende de namorar o Prota, e ele só estava meio receoso porque viu ela se divertindo falando o nome dele, mas ela só fez isso porque estava tentando segurar seus sentimentos pelo Prota, ficando muito mais próximos, mas quando voltaram para a escola, uma bomba caiu de paraquedas, já que o diretor tem foto dos dois se beijando, algo que deixa ela sem reação. Se vocês quiserem a parte completa com o final do anime, é só vocês deixar bastante like que eu posto a parte completinha com o final até do mangá, demorou? Valeu!